Sacarola, eu não quero isso, eu passo a mão no sacarola. Mas o baile tava bom, hein? Eu já tô com saudades. Olha, fazia tempo que eu não bebi umas a mais e pulava carnaval. Eu quero ver amanhã as consequências. Que consequência? Que consequência? O quê? Que consequência pode ter uma cervejinha a mais? O que efeito pode ter isso para mim? Isso é o que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Os efeitos do álcool no nosso organismo e como ele é eliminado. Nesta teleaula, você vai aprender como o álcool afeta nossas sensações e o funcionamento do nosso organismo. E vai saber o que acontece com o álcool no nosso corpo e como ele é eliminado. Ai, Dudu, pelo amor de Deus, filho, para com isso, filho, para. O que foi, pai? Ressaca. E o pai encheu a cara ontem à noite na festa? Digamos que ele só exagerou um pouquinho. Dudu, faz o favor, vai brincar lá fora, vai. Ai, filhinho, pode contar. Eu dei vexame ontem, não dei? Digamos que o álcool afetou o seu sistema nervoso. Como é que é? O sistema nervoso é afetado quando ingerimos bebidas que contenham álcool, porque o álcool age sobre os nossos neurônios. Lembra deles? Neurônios são as células nervosas que transportam os impulsos nervosos. Os impulsos podem ser gerados por um estímulo do meio externo e serem levados ao cérebro pelo neurônio receptor, ou o impulso pode vir de um comando do cérebro a uma determinada região do corpo, sendo transportado pelo neurônio de reação. Os impulsos nervosos que percorrem os neurônios podem agir nos nossos músculos, desencadeando um movimento, ou pode agir em outras regiões do cérebro, nos processos de memória, aprendizagem ou medo, por exemplo. Oi, você teria coragem de entrar nessa casa aí? De jeito nenhum, olha o tamanho da fera. E de passar a mão aqui nesse coelhinho? Sem problema. Obrigada. Você acabou de ver a ação de neurônios diferentes na mesma região do cérebro, a que regula o medo. Ao se deparar com um cachorro bravo, a região cerebral do medo foi estimulada pelos neurônios excitatórios. Frente ao coelho, a região cerebral do medo foi inibida pelos neurônios inibitórios. Esses dois tipos de neurônios são importantes para a gente entender o efeito do álcool no nosso organismo. Uma pequena quantidade de álcool das primeiras cervejinhas, por exemplo, atrapalha a passagem do impulso nervoso através dos neurônios inibitórios. Ai, minha mãe santíssima, não me diga que meus neurônios inibitórios deixaram de inibir com aquela cervejinha, vai. E não? Meu Deus, justo eu que sou tão tímido. Tímido? Você precisava ver como esse tímido ficou. No começo o álcool atrapalhou a ação dos seus neurônios inibitórios e você ficou todo desinibido, eufórico, sem medo, liberado. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Eu lembro. Foi só começar a rolar a cerveja e eu fiquei todo alegrão, né? Acontece que uma certa quantidade de álcool no sangue faz com que várias atividades do nosso organismo deixem de ser inibidas, que é o que provoca essas sensações de desinibição, euforia, disposição. E depois? Não, fala mais, fala tudo, fala. E depois o senhor encheu a cara, seu Paulo. Aí a quantidade de álcool no sangue passou a ser grande. E o álcool em grande quantidade deprime todo o funcionamento do sistema nervoso. O resultado é dificuldade de coordenação motora, falta de equilíbrio, sonolência e depressão. O álcool em grande quantidade deprime o funcionamento do sistema nervoso. Obrigada. Quer dizer, ele dificulta a passagem do impulso nervoso por todos os neurônios. Em grande quantidade, na verdade, o álcool dificulta o funcionamento de todas as atividades do organismo. E tem gente que ainda diz que muito álcool é afrodisíaco. Quer dizer que estimula o apetite sexual. Mas em relação à atividade sexual, o álcool tem o mesmo efeito que nas outras atividades do organismo. Sabia disso? Não
primeiro momento, o álcool desinibe e libera o desejo sexual. Mas sabia que com o aumento da ingestão e a depressão nervoso, a relação sexual não consegue ser levada adiante? Acontece que o álcool, quando ingerido em grandes quantidades e por tempos prolongados, pode levar também à impotência, sabia? Ai, minha mãe de misericórdia. Minha mãe... Depois de beber tudo aquilo, que mais que eu fiz? Plantão na fila do banheiro. É porque o álcool aumenta a quantidade de água na urina. Porque o álcool, além de atuar sobre o nosso sistema nervoso, ele tem efeitos também no nosso aparelho excretor. Como é que é? Aparelho excretor. O aparelho excretor é o responsável pela excreção, ou seja, a eliminação de substâncias que estão em excesso ou que não têm utilidade para o funcionamento do organismo, como ureia, ácido úrico, íons, vitaminas em excesso e etc. Ele é formado pelos rins, ureteres, bexiga e a uretra. A excreção nos seres humanos ocorre de duas formas, pelo suor e pela urina. As principais funções da excreção são a eliminação de substâncias que não têm utilidade para o organismo ou que são tóxicas quando acumuladas em grandes quantidades e também a manutenção de concentrações adequadas das substâncias necessárias para o organismo. Lembre que para que as reações químicas fundamentais do nosso organismo é preciso que a quantidade de várias substâncias presentes no sangue e nos líquidos que banham as células seja mantida. Se a gente, por exemplo, ingerir muito sal, o excesso será eliminado na urina. Há duas formas de excreção, embora a função do suor não seja a mesma da urina. Eu sei que uma das funções do suor é eliminar substâncias, mas a principal delas é refrigerar e manter a temperatura do corpo. Ai, meu Deus, isso aqui. Chazinho. Ai, meu Deus. Sabe, é que quando o corpo produz uma quantidade de calor superior à necessária para manter a sua temperatura, o organismo perde calor através do suor. E a urina? A urina. A urina é o resultado das filtragens dos rins. Com a urina são eliminadas todas aquelas substâncias que não serão utilizadas pelo nosso organismo. E como se forma a urina? A formação da urina ocorre no rim, que é o principal órgão do aparelho excretor. O rim funciona como um filtro muito sofisticado, que seleciona as substâncias que devem ser eliminadas daquelas que devem permanecer no sangue. Além de selecionar as substâncias, o rim é que estabelece a quantidade de cada uma que vai permanecer no organismo e o excesso que vai ser eliminado pela urina. Vamos ver mais de perto como o rim funciona. O rim é formado por unidades chamadas néfrons. É no néfron que ocorre o processo de filtragem através de um longo túbulo, que é irrigado por uma enorme quantidade de capilares sanguíneos. Quando o sangue chega ao néfron, parte do plasma passa para os túbulos e a outra parte segue através dos capilares. Durante a passagem do fluido sanguíneo filtrado através dos túbulos, ocorre substâncias constante com os capilares. O que for necessário será reabsorvido pelo organismo através dos capilares. O resto formará a urina e seguirá pelo duto coletor para ser eliminado. Nesse processo de reabsorção ou eliminação de substâncias, o controle da quantidade de água que fica ou que sai tem que ser muito preciso. Como você sabe, a água é fundamental porque é o meio onde ocorrem todas as reações químicas do nosso organismo. Parte da água é sempre eliminada pela urina. Ela é reposta pela ingestão de líquidos ou alimentos que contenham água. Quando há pouca água no sangue, a reabsorção nos rins é maior e diminui a quantidade de água eliminada pela urina. O controle desse processo é feito por um hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético é chamado ADH. Quando o nosso organismo precisa reter água, o ADH é liberado e age sobre os rins. Quando o nosso organismo está com bastante água, o ADH deixa de ser liberado e essa água é eliminada pela urina. Eu fui bastante no banheiro e urinei muito. O que será que está acontecendo com a minha produção de ADH, hein? Foi inibida pelo álcool.
O álcool age inibindo a produção do ADH. O resultado é que sem esse hormônio sendo secretado, não há controle sobre a quantidade de água que deve ser reabsorvida pelo organismo. Mesmo que a quantidade de água no sangue seja pequena, o álcool faz com que o ADH não seja secretado e, portanto, os rins deixam que mais água seja eliminada na urina. O aumento da quantidade de água na urina. Este é um outro efeito do álcool no organismo. A cerveja tem muita água, portanto, o aumento da quantidade de urina é ainda maior. Por isso que quando a gente bebe muita cerveja, fica com aquela vontade persistente de urinar. Outras bebidas, como o vinho, o uísque, a pinga, aumentam também a quantidade de urina, por causa do efeito do álcool sobre o ADH. Essas bebidas têm menos água do que a cerveja, mas maior concentração alcoólica, aumentando o risco de desidratação, porque a quantidade de água eliminada é maior, sem aumentar a quantidade de água ingerida. Mas todas as bebidas alcoólicas provocam o mesmo efeito. Que sede, acho que eu vou tomar um copo d'água. Sede em excesso é uma das características da ressaca. Acho que é para compensar tudo que eu fui no banheiro. Quando você ingeriu o álcool, ele aumentou a quantidade de água na urina. E o seu organismo ficou com falta de água. E agora se manifesta através da sede. Eu não sei como é que eu fui ficar desse jeito, viu? Olha, tá certo, eu tomei uma cerveja, tá bom, eu tomei. Mas eu também pulei carnaval o tempo todo, como todo mundo. E suei feito louco. E daí? E daí que eu achei que suando eliminava o álcool. Ou não? Não. Quer dizer, só uma quantidade muito pequena do álcool ingerido é eliminada pelo processo de excreção. No caso do suor, só 2% aproximadamente do álcool é eliminado. Se contarmos a eliminação pela urina, a porcentagem vai ficar entre 4% e 10%. Em resumo, os efeitos do álcool no organismo são os mesmos para quem está sentado numa mesa e para quem está suando atrás do trio elétrico. Se só uma pequena parte do álcool que ingerimos é excretada, para onde vai esse álcool no organismo? Não sei muito bem, acho que é pro sangue. Pra cabeça. Pro fígado. Vai pra cabeça, porque eu fico bebinho quando eu bebo. Pro sangue. Não, pro fígado. A maior parte do álcool que circula no sangue de quem bebeu vai para o fígado. No fígado, o álcool é metabolizado, o que resulta em gás carbônico, água e energia. Quando há bastante ATP, parte do álcool é transformada em gordura, que será armazenada. Daí, os quilinhos a mais. Apesar da energia, o álcool não fornece o que o nosso organismo precisa para funcionar, como vitaminas, proteínas, ferro e outros compostos. Tudo isso é fornecido pelos alimentos. Aliás, estar bem alimentado é uma boa maneira de diminuir os efeitos do álcool. Mas o álcool deve ser consumido com moderação. Quem bebe muito e com frequência pode causar vários problemas sérios para a saúde, como cirrose, câncer no fígado, danos cerebrais e problemas no coração. Ter moderação e estar bem alimentado é a melhor maneira de se evitar os efeitos nocivos do álcool. É bom até a gente revisar, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o álcool interfere na passagem dos impulsos nervosos pelos neurônios, provocando várias sensações que vão da euforia à depressão. Viu o que é o aparelho excretor e como o álcool atua sobre ele. Aprendeu que é no rim que filtramos as substâncias que serão expelidas na urina e que a bebida interfere na secreção de ADH, aumentando a quantidade de água na urina. Viu que o álcool ingerido é metabolizado no organismo por enzimas presentes no fígado. Agora está na hora de se tirar essa roupinha, se arrumar e ir para um lugar onde o álcool nunca deve ter vez. O trabalho. Isso é muito importante. Antes de tudo, a nossa segurança. Porque 25% dos acidentes de trabalho são causados pela bebida. Seja responsável você também. Até a próxima, hein? Tchau.